Falar que o Flamengo é rico é praticamente dizer que a água molha quando jogam na gente. Chega a ser tão recorrente o fato de que o Flamengo se tornou o clube mais poderoso do futebol brasileiro em aparato financeiro, que chega a chover no molhado falar tudo isso. Mas o Flamengo não prova somente na teoria que se tornou um time poderoso, que se organizou nas finanças e hoje é uma das equipes mais temidas do cenário sul-americano, se não a mais. E você pode falar o que quiser, menos que o Flamengo não é uma equipe que hoje dá medo. Uma estrutura única que realmente tá fazendo pra valer. E não fica só na teoria isso não, porque na prática a equipe rubro-negra tá tentando o que pode para se tornar uma equipe ainda mais competitiva. E diante de alguns desfalques, se liga só na lista de reforços, tanto prováveis como já anunciados, do Flamengo para essa temporada. Vou pedir para você deixar o like e se inscrever no canal, para que vídeos como esse continuem sendo impulsionados pela plataforma. Dito isso, vamos ao vídeo. Impossível não começar pela contratação do Misha Messi, o robozinho da Gávea, que havia prometido em 2021, o ano em que exatamente saiu, que voltaria para a equipe rubro-negra, custe o que custar. Ele então foi pro Al Nassr emancipar quaisquer gerações da sua família, ganhando uma grana que jamais ganharia aqui. Mas não é como se Michael saísse do Flamengo sem sua missão cumprida, pois enquanto jogou no rubro-negro, entregou tudo o que poderia e muito mais com a camisa vermelha e preta. Apesar de começar não tão em alta assim, sendo até sacaneado por alguns torcedores e até rivais, Michael deu a volta por cima, e a partir do momento que o técnico Renato Gaúcho assumiu o Flamengo, a confiança que foi dada pro robozinho foi tanta que no ano de 2021 ele terminou aquela temporada sendo um dos principais, se não o principal, jogador da equipe rubro-negra. E após passar algumas temporadas no Al Hilal, inclusive sendo treinado pelo Jorge Jesus, que deu mais confiança ainda pro Misha, ele decidiu voltar. Michael estava sim de volta ao Flamengo e todo mundo soube na semana passada. O clube havia anunciado a contratação do camisa 30 e rescindiu seu contrato com o Al Hilal para se juntar ao clube rubro-negro. O Misha ganhou destaque no futebol brasileiro em 2019, quando atuava pelo Goiás. Desde então, o atacante foi peça importante no Flamengo e assim foi vendido. No Al Hilal, o Misha manteve um excelente desempenho. Ao longo das 4 temporadas em que defendeu o clube árabe, disputou 110 partidas, marcou 22 gols e fez 22 assistências. Além disso, o Misha conquistou títulos importantes como a Liga da Arábia Saudita e a Copa do Rei. E embora seu contrato com o Al Hilal fosse até janeiro de 25, as negociações para seu retorno ao Mengão foram facilitadas pelo bom relacionamento do jogador com a diretoria saudita. E o Misha simplesmente não precisou de uma semana no Rio para apresentar as credenciais que fizeram o Mengão contratá-lo pela segunda vez. O Misha reestreou pelo clube e teve impacto imediato, marcando um dos gols na vitória do Mengão sobre o Bragantino. Michael fez algo e traz algo de diferente no Mengão, em um momento em que o setor ofensivo do clube está desfalcado de Gabigol, Pedro e Arrascaeta. E até na ausência do próprio treinador Tite, que passou por complicações depois da viagem para altitude contra o Bolívar, Michael correspondeu muito bem. Ele foi confirmado, já jogou, mas em relação aos outros, calma que tem mais. O Flamengo anunciou o paulista de Catanduva, o jogador Alexandro. O lateral de 33 anos foi revelado pelo Atlético Paranaense, ganhando projeção nacional no Santos, pelo qual foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Na Europa ele teve ótima passagem pelo Porto antes de seguir para Juventus. Alexandro assinou seu contrato com o Mengão nesta segunda-feira, depois de reunião com o vice de futebol Marcos Braz e o diretor Bruno Spindel em Lisboa. Ele é o segundo reforço rubro-negro nessa janela. Alexandro começou a ser convocado por Tite na seleção brasileira em 2017, quando tinha 26 anos apenas. Já defendia a Juventus, sendo o brasileiro que mais vezes vestiu a camisa do clube italiano, com 327 partidas. De 2017 até 2022, o Alex disputou 34 partidas pelo Brasil e foi titular na seleção brasileira em 27 oportunidades, 80% do total. Na última Copa do Mundo, começou jogando em 2 dos 3 jogos disputados, marcando 2 gols inclusive com a amarelinha. Ele não joga desde dia 25 de maio, pela última rodada do campeonato italiano. O brasileiro se despediu da Juventus com um gol de cabeça na vitória por 2-0 sobre o Monza. Depois de ter seu contrato encerrado na Itália, o atleta de 33 anos passou a manter a forma com o treinamento no CT do Portimonense, clube português. A verdade é que todos dizem e caracterizam que Alexandro no futebol brasileiro sobrará. Após dizer sim, é o segundo reforço do Mengão na janela, que promete ser ainda mais recheada. Vale ressaltar que o Flamengo gosta de jogadores assim, com essa característica, e já vem conseguindo o currículo de laterais que passaram pela seleção brasileira. Em 2013 contratou o André Sanz, que tinha passagem recente pelo Brasil, e posteriormente chegou a trazer o Felipe Luiz, que aí sim foi o ídolo magistral. Ele veio à época no Atlético de Madrid em 2019 e o resto é completamente história.
Mas você acha que parou por aí? Negativo. O Flamengo também deu passos importantes nesse mesmo sábado agora para contratar o meio-campista Carlos Alcaraz, jogador do Southampton. A oferta rubro-negra é de 18 milhões de euros, 111,7 milhões de reais, e também inclui pagamento do mecanismo de solidariedade ao Racing, clube que formou o argentino que agora tem 21 anos. O anúncio oficial está em vias de acontecer e o otimismo das partes envolvidas é enorme. A negociação também envolve o empréstimo de Vitor Hugo, que será repassado ao Göztepe da Turquia, clube que pertence ao mesmo grupo que controla o Southampton. O valor da opção de compra pelos ingleses ainda está em discussão. O contrato oferecido pelo Flamengo é válido por 5 anos, com vencimento em julho de 29. Pessoas próximas a Carlos Alcaraz já contam com a vinda do atleta para o Brasil já na próxima semana. Formado na base do Racing, Alcaraz, de 21 anos, faz praticamente todas as posições do meio campo. Habitualmente ele faz mais a função de um camisa 8 do que necessariamente alguém até mais recuado de 5. Lembrando que Alcaraz é muito promissor e com sua jovialidade pode dar ainda mais gás à equipe rubro-negra, que sabe que de vez em quando conta com desfalques importantes, impossibilitando assim uma maior maturação de resultados ao longo dos jogos. E mediante tantas competições como a Copa do Brasil e a Libertadores, lembrando que o Flamengo tá vivo literalmente também, tanto nessas duas competições como o Brasileirão, estando vivo em 3 competições, o que não é fácil. Quanto mais jogadores tiver para deixar o elenco mais enxuto, será melhor ainda pro Scratch rubro-negro. A Lazio também tá querendo Alcaraz e assim está tentando cortar as intenções e as asinhas do Flamengo, mas mediante a vontade do jogador de realmente ir jogar na equipe rubro-negra, fica difícil acreditar que ele vai pro futebol italiano. Parece realmente mais encaminhado para jogar no futebol do Brasil. Outro jogador que o Flamengo vem conseguindo avanços para contratar significativamente é o Gonçalo Plata, que joga no Al Sadd. Depois de nova rodada de negociações, o clube tenta acelerar a oficialização desse reforço para agilizar o processo de regularização a tempo dele se inscrever nas quartas da Copa do Brasil. Para tê-los no duelo contra o Bahia, o Flamengo precisa que o nome de Plata seja publicado no BID até terça. Se a regularização não acontecer, o Fla terá de inscrevê-lo até o dia 9 de setembro para que ele atue nas semifinais da Copa do Brasil em caso de avanço da equipe. Plata, de 23 anos, fez uma excelente temporada pelo Al Sadd e marcou 12 gols e deu 8 assistências. Na última quinta-feira, o Al Sadd goleou o Al Arabi por 5-0, mas o equatoriano não jogou. Houve um acerto para que ele não atuasse enquanto a negociação não fosse concluída. Entre Flamengo e Plata, segundo grandes fontes, já está tudo certo. Seus empresários agora conversam com o Al Sadd para viabilizar completamente a negociação. Diante dos passos dados nas últimas horas, o Fla tem a expectativa de que Gonçalo Plata desembarque no Rio de Janeiro ainda nesse fim de semana. Um dos últimos ajustes com os árabes faz com que o valor pago por 30% dos direitos econômicos de Plata subisse para 3,65 milhões de euros, o que dá em torno de 22,4 milhões de reais. Os termos acertados prevêem a assinatura de um contrato válido até dezembro de 2028. Seria um excelente reforço que caberia na medida para a equipe rubro-negra. Outro que também pode estar vindo chama-se Memphis Depay. Está livre no mercado desde o último mês de junho. Ele deixou o Atlético de Madrid após seu contrato chegar ao fim e até o momento não assinou com nenhuma outra equipe. Livre para assinar sem custos com qualquer time, ele passou a ser oferecido para várias potências, desde clubes da Europa até gigantes da América do Sul, receberam contato dos agentes do atleta nos últimos meses. Entre os desejos do holandês, surgiu o Flamengo, que foi o único clube brasileiro a ser contatado pelos seus empresários. Apesar de ser oferecido, ele está distante de um acerto com o Mengão, e um detalhe é o que separa as partes de um anúncio. O jornalista Mauro César confirma que Memphis Depay foi sim oferecido ao Mengão, porém, ele está longe de jogar no rubro-negro. O motivo pelo qual a negociação não deve vir a acontecer é o alto salário do atacante holandês. No Atlético de Madrid, ele era um dos atletas mais bem pagos, porém, isso não se refletia em campo. O jogador foi duramente criticado pelos torcedores pela sua falta de empenho e principalmente pela sua má vontade. A má reputação do holandês vem dificultando as equipes de avançarem com uma oferta pela sua contratação. No momento, nenhum europeu ofereceu uma proposta pela sua chegada, e muito menos os bilionários da Arábia Saudita se movimentaram. O portal Fichares reporta que o antigo jogador do Barcelona recebia algo em torno de 49 milhões de reais anuais no Atlético de Madrid, em torno de 8 milhões de euros. Isso dá em torno de aproximadamente 729 mil euros ao mês, 4 milhões de reais. A diretoria do Flamengo até ponderou avançar nas conversas com o Depay,
mas se for tão caro assim, não vê tão disposto a pagar algo nesse patamar financeiro, já que focam no Alcaraz, no Alexandre que já foi contratado e no próprio Gonçalo Plata. Porém, Memphis Depay é um cara multifuncional, ele pode jogar em diferentes funções, tanto ele pode ser adaptado para jogar mais como centroavante, como também pode auxiliar numa parte mais defensiva, jogando até como camisa 10, um meia armador. Ele é multifacetado e multifuncional, o que sempre conseguiu ajudar nas equipes em que estava atuando. A verdade é que o Flamengo sempre pode expandir ainda mais o poderio financeiro, técnico, de qualidade e de futebol que vem conseguindo nos últimos tempos. A equipe que desde 2019 vem colhendo o que vem plantando com a gestão financeira impecável pode ficar ainda mais potente, fazendo ainda mais loucuras se tudo continuar a ser dessa maneira. Mas loucuras bem pensadas, loucuras racionais, loucuras de um clube que quer se expandir ainda mais no cenário brasileiro e mundial. E por que não pensar assim? Você realmente acredita que de alguma forma o Mengão pode conseguir ainda mais hegemonia no futebol brasileiro? Você é a favor dessas contratações? Comenta embaixo e conta pra mim. Muito prazer, eu sou Cefute, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Deixa seu like e se inscreva no canal. Um abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!